Olá, esse é o NucusPod, o podcast do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades. Eu sou Marcelo de Troy, pesquisador do Nucus, e estou aqui hoje com Ramon Fontes, que também é pesquisador no Nucus, comunicólogo, mestre em Cultura e Sociedade, doutorando em Literatura e Cultura. Tudo bem? Nhainho! Tudo ótimo. Maravilha. Estar aqui com você, conversando sobre sua pesquisa. E eu acho que a gente podia começar falando sobre as suas metodologias, né? Você tem usado muito a questão da autobiografia. Então, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes um pouco do que se trata. Bacana. Quando eu entrei no território acadêmico, assim, né? E já no finalzinho da graduação, naquela época eu estava interessado com as questões mais ligadas ao cinema e que de alguma forma me tocavam, né? O cinema enquanto uma linguagem grandiosa que desloca você, enfim. Então, quando eu terminei a graduação e aí entrei no mestrado, o meu desorientador, né, o Leandro, um grande amigo nosso, ele sugeriu assim, por que você não pensar, a partir de suas vivências, uma metodologia própria, assim, de você criar a sua própria metodologia e de você criar os próprios caminhos da sua pesquisa, né? E aí aquilo foi para mim, sabe, me deslocou completamente, porque eu imaginava o território acadêmico como aquela coisa mais clássica, né, que faz parte da nossa criação, né, de formatação do que é um território acadêmico. E aí, quando eu vi aquela possibilidade, eu disse, gente, é possível fazer um outro tipo de pesquisa onde, de fato, eu esteja completamente implicado e a minha história e as vivências que eu passei ao longo da vida pode produzir um certo conhecimento, entendeu? E pode também afetar outros tipos de pessoas que, enfim, passaram ou não passaram por essas questões. Enfim, produzir conhecimento a partir de si mesmo, do seu corpo e da sua vivência. E aquilo ali, para mim, foi o divisor de águas, né? E aí eu encontrei o método autobiográfico, né? Naquela época estava muito mais ligado a uma questão de histórias de si, muito mais imerso nas questões da educação, né? Porque o método vem daí, histórias de si ou narrativas de si. E aí eu pensando na minha infância, em questões que me atingiram na infância, né? Questões de violência, muito especificamente, né? Por causa de uma certa dissidência de gênero. E, enfim, aquilo ali me tocou de alguma forma e eu decidi produzir um conhecimento a partir de uma violência que eu sofri na minha infância, um abuso sexual, né? E a partir desse lugar, me coloquei como digamos assim, entre aspas, com todas as aspas aí, um olhar científico, lógico que implicado, né? Porque o meu corpo estava ali, minha subjetividade estava ali, subjetividade de dor, muitas vezes, de violência. Mas para além disso, para além desse trauma, né? Para além desse episódio que marca uma diferenciação do que é ter uma infância bem vivida ou o que é ter uma infância interrompida por uma violência, eu decidi me colocar nesse lugar. Então, assim, a autobiografia ela chega como uma forma de eu revisitar esses temas e, a partir desses temas, conseguir conversar com muitas outras pessoas, né? Tipo assim, acadêmicos ou não, e não acadêmicos que, enfim, passaram por essa vivência de violência sexual e que de alguma forma silenciaram e não conseguiram falar sobre isso, seja em espaços terapêuticos, ou seja, com a própria produção de uma rede de afetos. Enfim, então aí, naquele momento, na dissertação, eu estava mais interessado nisso, investigar o que era isso, esse método autobiográfico de colocar suas questões e, a partir disso, produzir ciência, né? Dita ciência. E é isso. Acho que só falando uma frase para finalizar assim. Uma frase para resumir o método? Isso, da autobiografia. Bem, então, assim, o método autobiográfico, né? Se a gente pode chamar assim, que eu tenho essas questões com método agora, né? Tem voltado muito, que eu não tenho me visto em um método mesmo. Então, a ideia de pensar uma metodologia autobiográfica seria justamente isso. Você se colocar olhando os seus episódios de passados, digamos assim, que vêm a partir de um registro memorialístico e, a partir disso, tentar produzir uma certa reflexão que
que desloque essa sua memória do lugar muito cronologizado e que, enfim, desloque essa própria noção de um início, um meio e um fim datado para essa memória. Engraçado você falar isso, porque às vezes a gente tem a impressão... eu acho que tem muitas críticas à universidade, né, por várias questões. Os componentes estruturais, racistas, transfóbicos, né, tem toda uma questão com a ciência, com a própria academia, mas que ao mesmo tempo não deixa de ser esse lugar também onde a gente encontra outras possibilidades de fazer ciência, né? Exato. De modificar o modo de se pensar ciência, né? E eu estou achando muito interessante essa pesquisa nova que você está falando sobre essa questão da epidemia discursiva, né? A partir de pensar o HIV/AIDS. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua nova pesquisa agora no doutorado. Bacana. Pensando ainda um pouquinho nesse registro de um autobiográfico, uma certa pesquisa que envolve um episódio ou alguns episódios de sua história e trazendo a sua história para o centro da pesquisa e ela sendo, como é que diz, esmiuçada, refletida, criticada. A nova pesquisa ela tem um pouquinho também desse componente autobiográfico, né? Eu estou soropositivo há 4 anos, então esse é um lugar que eu tenho reivindicado, primeiro como uma questão de vivência, né? Porque há uma certa epidemia que nos obriga a silenciar sobre essa nossa condição sorológica, e lógico que isso envolve questões de estigma, da própria construção da história do HIV/AIDS, né? Grafado com cifrão, de como ela foi construída, de como ela foi pensada para colocar os nossos corpos LGBTs dentro desse armário, desse segundo armário, digamos assim, né? Primeiro tem um armário da sexualidade, do gênero, de se descobrir gay, no meu caso, lógico que tem outras formatações de estar HIV positivo, e tem uma segunda questão que é justamente sair desse armário que foi imposto para a gente, que é um armário que não é nosso, é um armário que é social e que, a partir do diagnóstico, você é colocado nele. Então, a ideia é justamente sair desse armário e tentar se colocar nesse lugar, né, como uma produção crítica e pensada a partir de um corpo que vive com HIV/AIDS. Então, essa pesquisa nova, ela tem essa, digamos assim, que essa herança e esse gostinho mais autobiográfico mesmo, de pensar o meu corpo dentro da academia e um corpo soropositivo dentro da academia, produzindo conhecimento, né? Porque esses lugares são negados para nós, porque quando você pensa em um corpo soropositivo, as narrativas possíveis que vêm no nosso imaginário são de morte, são Exato. De horror, são de um apocalipse muito grande daquele que foi fundada lá nos anos 80, se a gente pensar, né? E o ACT UP lutou muito contra isso, se você pegar, né? E eu acho que, historicamente pensando, você vai encontrar também outras questões na história, né? Por exemplo, eu estudei em Bauru, fiz comunicação lá, e na época que hanseníase era chamada lepra, né? Teve toda uma política na cidade de isolar as pessoas que tinham hanseníase, né? Falada como algo extremamente contagioso, que era totalmente mentira, e se isolou uma população, inclusive num bairro. Tem um bairro lá hoje que é fruto dessa primeira habitação por pessoas que eram doentes de hanseníase. Então, assim, e você vai estudar Foucault, você vai entendendo também como esse discurso vai sendo montado, né? Porque o HIV hoje é uma doença crônica, como é uma diabetes, é uma infecção crônica, né? Então, quer dizer, mas tem todo um estigma carregado a partir dessa produção discursiva que você diz, né? Exatamente. E pensar não só no registro das infecções ou das etiologias médicas, né? Pensar outras condições que foram colocadas nesse lugar, como a loucura, por exemplo, a sífilis. As nossas vivências LGBTs também, durante muito tempo, ficaram ligadas a esse lugar. Ainda hoje, também, os discursos transfóbicos dizem muito desse lugar de colocar a população trans, as identidades trans nesse lugar meio de adoecimento e tal. Então, assim, é uma construção que ela vem sendo forjada para nos colocar nesse silêncio e nessa impossibilidade de agir. Engraçado de um caráter transmissor que, inclusive, as pessoas positivas já nem têm mais o caráter transmissor, né? Porque você, além de indetectável, muitas vezes não se transmite. Então,
Mas tem esse discurso forçado, né? Que vai formando toda uma camada social, é muito... E só para a gente pegar uma linha cronológica, digamos assim, indetectável para quem está nos ouvindo, seria a pessoa que toma diariamente os seus antirretrovirais, que são fármacos, para controlar as cópias de vírus no seu sangue, no seu corpo. Então, assim, o que os antirretrovirais fazem? Eles diminuem a tal ponto as cópias de HIV no seu sangue que as relações sexuais e o contato com os fluidos são incapazes de transmitir. Então, assim, hoje a gente tem o Ministério da Saúde ou a Organização Mundial da Saúde tem trabalhado com I é igual a I, indetectável é igual a intransmissível. Ou em inglês, undetectable, it's equal, intransmissible. Acho que é justamente aí. Então, assim, lógico que isso tem um outro registro, tem um outro também, tem umas críticas também à indústria farmacológica também, que a gente pode fazer. Isso, né? Mas é justamente isso. Então, realmente, hoje a gente não está mais ligado a esse espectro da vigilância, daquele corpo alienígena que vai te infectar, que vai te invadir, sabe? Então, assim, é um outro registro hoje e que a gente precisa pensar também, né? Acho que o Preciado fala um pouco disso, né? Dessa coisa da farmacopornografia, né? Então, acho que entra um pouco também isso, né? Dentro da indústria farmacêutica, tem toda uma discussão a respeito disso também, né? Exato. Esse registro farmacológico, né? Que ele vai falar, diz de um regime... lógico, de produção de tecnologias, né? Os antirretrovirais, remédios mesmo para Prozac, a função erétil, o Viagra. Viagra, né? Mas outras também, E outras os próprios drogas, hormônios, cocaína, as testosteronas. testosterona, né? tudo. E já o regime de pornográfico, né? Justamente isso, de que pensar que nisso que a gente tem nomeado como contemporâneo, né? Com todas as dificuldades do termo, pensar que nesse regime pornográfico, né, a gente se expõe o tempo inteiro e a gente se coloca como uma peça para ser vista também. Claro. Meio que em um regime voyeurístico. Porque é um assim, regime, né? de frustração e excitação, né? Você cita para depois frustrar. Então, nós vivemos nessa coisa que não cessa. Né? Então, é justamente isso, né? E em termos de pesquisa, assim, do doutorado, tem um problema? Como você está trabalhando, assim, metodologicamente a sua pesquisa? Tá. Eu entrei no programa de letras, né, em literatura e cultura, inicialmente tentando fazer uma certa cartografia das produções de pessoas positivas, brasileiras, que têm escrito suas autobiografias desde a epidemia, desde o início da epidemia, que a gente chama como início do da Marcelo epidemia. Bessa também. Exato. Né? Por isso que tem esse registro do Marcelo Secron Bessa, né? Que ele escreveu 2 livros, um é resultado da dissertação dele, que é Histórias Positivas, Desconstruindo a AIDS a partir da literatura, ou a literatura desconstruindo a AIDS, se eu não me engano, e tem um outro livro também, que é um catatau muito, muito genial, que chama Os Perigosos. E aí ele vai entender como é que surge esse regime de epidemia discursiva no Brasil, né? Que basicamente, muito rápido aqui, seria uma certa resposta da população e dos meios de comunicação tentando dizer o que era aquele vírus alienígena que estava matando muita gente, né? Frente às dificuldades da própria ciência de responder, né? O discurso médico não conseguia dizer exatamente o que era, sabia que era um vírus que inicialmente colocava as populações, os Hs, né? Os haitianos, os homossexuais, os hemofílicos, enfim, nessa condição de vigilância extrema. E a própria ciência, enquanto discurso, não conseguia saber o que é isso, gente. O que é isso que está deslocando a gente que a gente não consegue dar uma resposta. Isso é sintomático que até hoje também a gente não tem a cura. Então, a própria pauta da cura, ela foi relegada. Claro. Até porque há interesses milionários nisso. Exatamente. Né? Interesses milionários. Milionários mesmo. E eu acho interessante você advogar para si, né, toda essa questão da positividade, porque inclusive tem amigos positivos que a gente sempre conversa sobre isso, sempre falam, poxa, eu tô sentindo necessidade de externalizar isso, de colocar isso no centro das minhas questões de pesquisa também, né? O que você poderia dizer para essas pessoas que estão nesse impasse, né?
em relação a em tomar para si esse assunto e, de fato, sair do armário, né? Eu não vou fazer uma questão muito romantizada Uma disso. apologia. Uma apologia, né? Porque, assim, o próprio estigma constrói na gente uma impossibilidade, uma paralisação extrema de você não conseguir sair desse lugar. Então, assim, é recorrente, por exemplo, você conversar com algumas pessoas que são positivas e dizer assim, no próprio recebimento do diagnóstico, o médico ou a médica disse assim, não conte isso para ninguém, para você se manter tranquilo, para você não ter problemas, não ser apontada. Então, assim, isso já diz de um registro que já é culpabilizador. Então, assim, eu não vou fazer apologia, mas pensando que se você coloca essa questão no centro da sua vida, você toma para si algo que é seu. Ou seja, o vírus é seu. Tipo assim, ele está habitando no seu corpo como... teria um termo da biologia para dizer isso, como um parasita, digamos assim. Mas o corpo é seu, o sangue é seu, a subjetividade é sua. Quem está aqui de ousado ou convidado é o vírus. Então, assim, trazer o vírus para si, nesse sentido de tomar ele para si, de como um lugar também político de ação, é fundamental. Lógico que essa assunção em terreno público, ela comporta muitas dificuldades. A primeira de todas tem a ver com uma certa questão que deriva também do próprio antirretroviral. Os antirretrovirais, eles são tóxicos em alguma medida. Então, eles abrem muito para possibilidades de quadros psiquiátricos, digamos assim. Então, assim, se você não tiver completa certeza de que aquilo é um passo importante na sua caminhada, os fármacos eles podem ajudar aquilo a intensificar exponencialmente, por exemplo, regimes de paranoia, de você achar que está sendo perseguido e tal, justamente por essa condição de assumir no terreno público, que deriva também da própria construção do estigma, né, em torno do HIV/AIDS. Então, assim, não fazendo apologia, mas dizendo que a assunção do HIV, as pessoas positivas que assumem esse lugar do HIV como seu, para mim é fenomenal. Assim. É fenomenal porque te coloca em um outro registro que não esse do doente, do incapacitado, daquele ou daquela que não vai produzir conhecimento. Exato. Sabe? E eu acho que vai um pouco ao encontro também do que o Preciado fala. Eu tenho usado muito o Preciado, né? Quem quer ser sujeito político, que comece sendo o rato do seu próprio laboratório, né? E eu acho que isso perpassa muito as nossas produções no CUS, né? Eu acho que nós estamos sempre colocando o nosso corpo em jogo, né? Seja eu como ciclista na rua, enfrentando a hegemonia dos carros, seja as pessoas trans, as pessoas pretas, as pessoas positivas, né? Há um comprometimento do seu corpo com a sua pesquisa, né? Isso modifica totalmente a maneira de fazer ciência, né? Completamente. Não dá para se pensar mais hoje. Eu, por exemplo, hoje eu não vejo possibilidade de fazer pesquisa hoje onde eu não veja o pesquisador e a pesquisadora ali, implicado, dizendo onde é que aquilo bateu no seu corpo, onde é que aquilo atravessou na sua subjetividade, como aquilo te deslocou para pensar outros lugares, sabe? Não dá mais para pensar ciência, né, entre aspas, sem esse lugar. Então, é mais ou menos isso. Maravilha. Então, acho que a gente já pode ir encerrando. Eu queria que você concluísse, se você quiser falar mais alguma coisa, né? Pra gente encerrar esse bate-papo de hoje. Eu queria assim, chamar a atenção mesmo para o registro do HIV/AIDS como um dispositivo, né? E aqui eu vou fazer... Antigamente ele era grafado no maiúsculo, HIV/AIDS, todo em maiúsculo, que dava uma certa dimensão grandiosa do que era aquilo, né? Não estou diminuindo o registro da epidemia, do surgimento, mas pensando um pouquinho do que alguns teóricos que vieram antes de mim, pessoas do movimento, militantes também, passaram a grafar o HIV com minúsculo. Isso tem um poder muito grandioso nas nossas subjetividades positivas. Então, assim, é diminuir esse peso grandioso do HIV/AIDS em maiúsculo e tornar ele minúsculo. Mas tornar ele minúsculo não como menor, no sentido de ruim, de que não merece atenção, mas diminuir esse peso mesmo do próprio estigma que é criado socialmente.
E fazer uma última menção ao AIDS, grafado com o cifrão, justamente para a gente fazer essa crítica à própria indústria farmacêutica, que, por motivos que a gente sabe que estão muito ligados ao registro capitalista, né, jogou a pauta da cura para debaixo do tapete e tem buscado alternativas outras de manter as nossas vidas, mas ainda assim presas a um fármaco. Então, assim, eu tenho advogado, digamos assim, para a gente voltar a tratar, para a gente pautar de novo a cura. Então, assim, tratar o registro do HIV maiúsculo para um registro de HIV minúsculo e grafado com cifrão, eu acho que essa é a pegada da gente para os próximos tempos.